maravilhosa. Gente, vamos lá, vamos orar? Vamos orar. Paizinho querido, com o coração quebrantado, contrito, rendido na tua presença, que nós nos achegamos com confiança e ousadia. E depois de estudar esse Salmo de número 29, cheia de desejo de te adorar, de proclamar a tua glória, de anunciar os teus feitos, de declarar a tua santidade, de me vestir da tua santidade. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesse dia, que a gente possa, na metade desse dia, receber essa palavra que vai coroar a nossa vida hoje, a nossa alma, com a unção que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Abençoa cada um daqueles que estão ouvindo agora, ao vivo, cada um daqueles que vão assistir depois. Em nome de Jesus, amém e amém. Gente, eu tô com uma lista de transmissão pelo Telegram, tá bom? Então, você que ainda não tem o Telegram, abaixa o aplicativo do Telegram e depois no Story do meu Instagram, você vai lá, puxa a setinha para cima para você poder se inscrever na lista de transmissão do Telegram. Então, nessa lista, eu tô mandando inicialmente, tá? Os links dos cultos, os links das ministrações do meio-dia, mas esse Telegram ele vai ter um objetivo ainda maior para a galera que vai estar lá todos os dias recebendo essa palavra, recebendo um direcionamento específico. Então, você que quer fazer parte do Telegram, não esquece de baixar o aplicativo, é semelhante ao WhatsApp. A única diferença é que o WhatsApp tem um limite de vídeo, por exemplo, acho que é 1 minuto e 10, 1 minuto e 15. O Telegram, você pode mandar um vídeo de mais de 5, 10 minutos, enfim. Então, abaixa o Telegram e se inscreve lá para você fazer parte da lista de transmissão e receber todos os dias o link, né, a chamada para aquilo que você tem disponível para você estar sendo ministrado naquele dia, tá bom, gente? Então, não esquece, ok? E hoje, Salmo de número 29. Vamos lá? Eu quero ler o Salmo 29 junto com vocês. Então, primeiro eu vou ler e depois a gente vai falar a respeito. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu estou como uma ilha cercada de livros e bíblias por todos os lados, tá bom? Então, eu vou ler na Bíblia Sagrada com Reflexões de Lutero, tá bom? Essa Bíblia aqui, ela tem a linguagem Almeida Revista e Atualizada. E depois eu vou explanar na linguagem de hoje, tá bom? Então, a gente vai usar as duas linguagens para estender, dimensionar ainda mais o nosso entendimento, a nossa compreensão. Então, o Salmo 29 tem como título A Voz de Deus na Tempestade. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Que palavra linda, que palavra maravilhosa. Eu hoje pela manhã eu acordei mais cedo do que usualmente e me lancei ali na presença de Deus, fui buscar a face do Senhor, acordei com aquela vontade de orar, aquela vontade de buscar a face de Deus. E quando você começa a adorar, a clamar ao Senhor, e você é conduzido, né, a esse
momento de intimidade com Deus, a vontade que você tem realmente é de não sair dali. Falei, meu Deus, eu tenho uma live, eu preciso, né, sair daqui para estudar um pouquinho, para saber na profundidade aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Então, eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração acerca do Salmo de número 29. A Fábio está avisando que ela está com problema na internet dela. Então, possivelmente, a gente não vai conseguir ter a tradução simultânea em Libras. Mas não tem problema, Fábio. Vê depois o que aconteceu e a gente está à disposição aqui, tá bom? Eu não vou deixar os comentários aqui do Instagram, porque às vezes atrapalha, né, as pessoas que querem assistir a mensagem. E eu vou instruir você que está aqui no YouTube também a evitar conversar no chat, para que a gente possa receber e compreender essa palavra, tá bom? Então, vamos lá. Eu comecei a estudar sobre o Salmo 29 e, obviamente, tenho aqui para vocês algumas informações que trazem um conhecimento para a sua vida acerca desse salmo, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa saber é que o Salmo de número 29, ele tem a autoria dele atribuída a Davi. Inclusive, ele é conhecido como um dos salmos mais antigos. Olha que interessante. É um dos salmos mais antigos que existem nesse compilado dos salmos. Então, aponta para um salmo bem dos primórdios. E acredita-se que realmente foi Davi quem escreveu este salmo. A gente sabe que na classificação dos salmos existem 18 grupos específicos. Nós temos estudado cada salmo e compreendido em que grupo eles estão. Tem salmos de louvor à lei, salmos messiânicos, salmos de lamentação, salmos de ação de graça, salmos didático. E hoje nós vamos falar de um salmo que até então nós não falamos a respeito. Eu acredito que a gente ainda não teve nenhum salmo neste grupo, do grupo que eu vou falar agora. O Salmo 29 é o primeiro salmo da classificação dos salmos de adoração. O próximo vai ser o 33, então semana que vem a gente está de novo entrando no grupo dos salmos de adoração. Então o salmo de número 29 está nesse grupo dos salmos de adoração. Olha que coisa linda. E quando você começa a ler o salmo de número 29, primeira coisa que você percebe, Davi não está pedindo nada a Deus, nada. Ele não faz nenhuma petição em favor próprio, ele não faz nenhuma petição à nação de Israel, ele não faz nenhuma petição quanto às suas guerras, sejam elas inimigos externos, sejam elas inimigos internos, sejam elas enfermidades ou doenças. Não, ele não está fazendo nenhum pedido, ele está adorando. Ele é conduzido a um nível gigantesco de adoração. Algo aconteceu que conduziu a adorar. E aí, analisando os 11 versos do Salmo de número 29, eu descobri que quando Davi ele fez este salmo, quando ele compilou este salmo, quando ele elaborou este cântico ao Senhor, possivelmente ele o tenha feito diante de uma grande tempestade. Então, vislumbrando uma grande tempestade, trovões, relâmpagos, ventos, chuva veemente, diante dessa manifestação magnânima da natureza, porque se a gente for estudar cientificamente, a gente vai descobrir que a tempestade é a segunda maior força da natureza. A primeira maior força da natureza, que inclusive é mais poderosa do que uma bomba atômica, são os terremotos. Então, ele está diante daquela manifestação poderosa da natureza, e aí ele se rende à adoração. Olha que coisa linda. Diante da tempestade, ele se rende à adoração. E foi aqui que o Senhor colocou no meu coração o tema da mensagem de hoje. Nas tempestades eu vejo
Deus. Será que você consegue enxergar Deus nas tempestades? Eu sei que não parece nem um pouco romântica a proposta do tema, mas é imprescindivelmente profunda, porque faz com que a gente consiga, mesmo nas questões tribulosas, mesmo em meio às tempestades da vida, enxergar o poder e a manifestação de Deus. Nas tempestades, eu vejo Deus. Se eu fosse uma levita, eu certamente faria um louvor aqui neste Salmo de número 29. Nas tempestades, eu vejo Deus. Então, diante daquela tempestade que ele observava, ele foi conduzido, ele foi convocado, seu espírito foi chacoalhado dentro dele, a sua alma se prostra e ele começa a adorar ao Senhor. Gente, que coisa fantástica é esta compreensão que a gente tem do Salmo de número 29. Uma outra coisa que a gente vai descobrir é que a quantidade de salmos de adoração são 8. Tá? São 8 salmos de adoração que a gente vai encontrar ao longo da nossa caminhada nos 150 salmos, tá bom? Quando você começa a ler o Salmo de número 29, você percebe que Davi está fazendo uma convocação. É muito interessante porque ele não se satisfaz em se sentir convocado a adorar a Deus diante da manifestação, da revelação daquela ação natural da tempestade. Não, ele faz uma convocação, ele convoca outros, a todos os homens com o coração ansioso por conhecer a Deus, a todos os homens, a todos os povos, a todos aqueles que anseiam por conhecer ao Senhor, por ter a manifestação da sua glória, ou seja, ele convoca a todos. E é interessante que ele não faz essa convocação somente aos homens, somente aos povos, ele também chama os anjos. Olha que ousadia. Ele fala assim, olha, não venham só os homens adorar, não, venham também os anjos. Quando eu falo os homens, eu falo no conceito humanidade, tá, gente? Não estou excluindo aqui as mulheres, eu estou falando a humanidade. Então, quando ele fala essa palavra, ele está fazendo uma convocação a toda a humanidade para adorar ao Senhor. E aí ele não para por aí, ele também convoca os anjos para adorar ao Senhor. Uma relevância muito importante acerca do Salmo 29 é que o Salmo 29 celebra a glória de Deus no meio das tempestades. Será que a gente consegue compreender que a glória de Deus ela pode ser manifesta na nossa vida no meio das tempestades? No meio das tempestades. Que tempestade será essa que nós estamos enfrentando nesse momento? Essa tempestade, de certa forma, qual nós podemos chamar de uma tempestade universal, soprando sobre todos, independente de cor, raça, sexo, orientação, classe social, língua, nação, povo, essa tempestade que está soprando sobre todos. Será que nós conseguimos, será que nós podemos enxergar Deus no meio desta tempestade? Será que nós podemos enxergar a glória de Deus no meio desta tempestade? Outra questão relevante ao Salmo de número 29 é que era o salmo que era entoado no 1º e no 8º dia da festa dos tabernáculos. Por quê? Porque é um salmo que realmente convoca a adoração. Quando você começa a ler esse salmo, você é convocado. É uma poesia, é um poema acerca da manifestação da tempestade e da glória de Deus no meio dessa tempestade que nenhum outro poeta sacro pode conseguir fazer algo mais maravilhoso, mais inspirado do que Davi o fez quando escreveu o Salmo de número 29. Eu quero dizer que neste Salmo, Davi também ele traz algo muito interessante. Ele traz o reconhecimento, preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito sério. Ele faz o reconhecimento de Deus como o único Deus, como Deus verdadeiro. A gente sabe que Israel estava cercada de nações pagãs, nações que inclusive eram
politeístas. E aí eu fui procurar descobrir qual era o intuito de Davi quando ele traz esse conceito, né, essa compreensão acerca do Deus Yahvé. E quando se fala Yahvé, se fala do Deus de Israel, Deus da aliança com Israel, Deus que se revelou ao seu povo. Então, quando ele reconhece, quando ele proclama neste salmo que Yahvé é o único Deus verdadeiro, olha o que ele estava fazendo de fato. Havia, no início da fé hebraica, a seguinte compreensão, ao qual se pode especificar e se nomear de enoteísmo. O que era o enoteísmo? O enoteísmo era a crença que os hebreus tinham de que eles serviam a um Deus, preste atenção, a Yahvé, e que as outras nações tinham os seus deuses, ou seja, eles serviam, eles cultuavam somente a Deus, mas com a compreensão de que haviam outros deuses, mas que era Yahvé o seu Deus. Posteriormente, essa visão é mudada. E qual é a visão posterior que eles alcançam? É a visão do monoteísmo, que só existe um Deus soberano, só existe um Deus, o Elohim, o Criador de todas as coisas, aquele que estabeleceu todas as coisas, as quais Paulo diz que sem ele nada do que existe poderia existir. Então é isso que Paulo fala, e é isso que Davi externa, que desta compreensão enoteísta, o povo hebreu vai para essa compreensão monoteísta, que só existe um único Deus. E é isso que Davi faz aqui. Davi declara que só existe um Deus. Quantas vezes a gente ouve muitas pessoas falando assim, não, porque são várias manifestações, várias formas de Deus se manifestar, e aí todos são Deus, Buda é Deus, Alá é Deus, Maomé é Deus, e por aí vai, né? É aquele sincretismo. Não, querido, Buda não é Deus, Maomé não é Deus, só existe um único Deus, que é Yahvé, o Todo-Poderoso. Não entra por essa linha de sincretismo. Inclusive, a questão do sincretismo, ela vem para a nossa cultura latina quando há o tráfico de escravos. Quando os escravos vêm da África, eles trazem consigo os seus ídolos e proibidos de adorar os seus ídolos, porque o Brasil já era uma nação que tinha sido evangelizada, no caso, pelos católicos, foi feita, na realidade, essa proibição de se adorar a esses orixás. E é por isso que existe esse sincretismo. Por exemplo, quando você fala de Ogum, você está falando automaticamente do São Jorge da Igreja Católica. Quando você fala da Iemanjá, você está falando da Nossa Senhora Aparecida da Igreja Católica. Quando você fala de Oxalá, você está falando do Santo Jesus Cristo da Igreja Católica. Esse é o sincretismo. Então, como eles não podiam adorar os seus orixás, eles eram proibidos de adorar os seus orixás, eles estabeleceram esses santos católicos como a referência dos orixás a quem adoravam, e tantos outros sincretismos que existem. Então, é a partir daí que vem essa ideia sincretista na nossa mente. Não, todo mundo adora a Deus, não importa se é Buda, se é Maomé, se é Hare Krishna, não importa o que tudo é Deus. Não é tudo é Deus. Só existe um Deus poderoso. E é essa a compreensão que Davi tem. Davi, neste Salmo de número 29, ele reconhece Yahvé como o único Deus, o Deus todo-poderoso. É isso que ele faz. É isso que ele diz. Posteriormente, a gente sabe que desse conceito enoteísta vem o politeísmo. E o que é o politeísmo? O povo adorava a Deus, o povo hebreu adorava a Deus, mas também começou a se prostituir, porque quando você adora a outros ídolos, e quando a gente fala de outros deuses, quero parafrasear aqui que são
com D minúsculo. D com D maiúsculo é só o Senhor Deus. E, na realidade, Deus não é o nome de Deus. Deus é a profissão de Deus. Vamos estabelecer. É a característica, é o seu atributo, porque o nome dele é Eu Sou, Iavé, Elohim, Jeová, alguns conhecem como Jeová, Adonai, enfim, muitos nomes que são atribuídos ao Deus Todo-Poderoso. O Deus é a sua profissão, é aquilo que ele faz, ok? É aquilo que está atrelado ao que ele exerce, vamos falar assim. É que nem, por exemplo, pastora. Pastora é meu nome? Não, mas é o meu chamado, é a minha vocação, é o que eu faço. Qual é o meu nome? Lana. Então, assim é Deus, tá? Então, Deus, com D maiúsculo, só existe um, Jeová, Iavé, o Deus Todo-Poderoso, tá bom? Então, é isso que a gente precisa entender. Então, quando se estabelece o politeísmo, é quando o povo de Israel começa a praticar essa prostituição espiritual. O que é prostituição espiritual? O que é adultério espiritual? Vamos levar isso para um conceito humano, tá bom? Dentro do caráter humano, existem os seguintes pecados relacionados a pecados sexuais. Existe o pecado da imoralidade, existe o pecado da fornicação, existe o pecado da prostituição e existe o pecado do adultério. Então, vamos lá. Imoral. A imoralidade todos aqueles que estão relacionados a essa área da fornicação, da prostituição e do adultério. São pecados relacionados à área da imoralidade. O que é a fornicação? Fornicação é aquela pessoa que pratica o sexo fora do casamento. Isso se chama fornicação, tá bom? O que é prostituição? É aquela pessoa que está sempre mudando de parceiro sexual. Ela talvez não receba uma paga por aquilo, pior ainda, né? Porque ainda se prostitui de graça, né? Então, o que acontece? A prostituição parte desse conceito de que a pessoa, ela tem relações sexuais com várias pessoas. Prostituição, esse é o nome. Adultério. Adultério é aquela pessoa que é casada e ela tem uma relação sexual fora do contexto do casamento. Isso é adultério, tá bom? Então, quando a Bíblia fala de prostituição espiritual, a Bíblia está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, que nós fomos chamados para adorar somente um Deus. Mas nós, muitas vezes, tá? Principalmente antes de nos convertermos ao Evangelho, né? Espero que tenha sido assim, adoramos a outros deuses. A pessoa adora a Deus, mas também adora a Buda, adora também a Maomé, adora também a Alá, e por aí vai, né? Acende vela para santo, vai no culto no domingo na igreja protestante, vai na sexta-feira no terreiro, ou seja, esse politeísmo, né? A pessoa não tem uma firmeza, né? Ela está tirando para tudo que é lado para ver qual que é o Deus que mais vai abençoá-la. E era isso que o povo de Israel fazia. Por que eles adoravam a Baal? Eles adoravam a Baal porque acreditavam que Baal, que era conhecido como Deus, com D minúsculo, como Deus da fertilidade, da prosperidade, da abundância, eles acreditavam que adorando a Baal, as suas sementes, o fruto da terra iria ser abundante. E é por isso que eles também adoravam a Baal. Ou seja, prostituição espiritual. E o que é o adultério? É exatamente isso. Deus se casou com a nação de Israel. Deus fez uma aliança com a nação de Israel. Inclusive, eu falei sobre isso aqui há algum tempo atrás, que o livro Cantares de Salomão fala do amor de Deus por Israel. Na atualidade, nós usamos o livro de Cantares de Salomão para falar do amor de Jesus pela noiva, pela igreja. Mas na ocasião em que ele foi escrito, a gente precisa ler a Bíblia com essa compreensão. A Bíblia não foi escrita para compreensão da atualidade, ela foi escrita dentro de um contexto de milênios atrás, mas a gente precisa sabiamente compreender como que essa palavra se renova aplicando na nossa atualidade, no nosso contexto. Tá? É o que a gente fala da
interpretação pelo ponto de vista histórico crítico. Porque pelo ponto de vista histórico crítico, eu vou usar a palavra como um manual de vida e não como um manual de morte. Como, por exemplo, fala que se uma filha desobedecesse e rebelasse contra o seu pai, ela podia ser apedrejada. Eu posso colocar isso em prática hoje? Não posso. Não posso. Mas servia para a mente daquela época. Então, é isso que a gente precisa entender. Então, o que o povo fazia? O povo se prostrava diante de outros deuses. E isso é muito bem revelado, especificamente, quando se fala ali em Oséias, quando Deus manda Oséias se casar com uma prostituta, porque ele diz, porque eu me casei com uma nação prostituta. Ele está falando exatamente isso. Ele chamou o povo de Israel de um povo prostituto, prostituição espiritual. Estava com Deus, mas também estava com outros deuses. Nós fomos chamados para adorar somente a um Deus, e ele não é todos esses deuses, ele não é esse sincretismo, ele é único. Ele não empresta a sua glória para ninguém, ele não divide a sua glória com ninguém, ele é único, e nós precisamos ter essa compreensão. Pastora, por que você fala tanto sobre isso nas suas ministrações? Eu falo muito sobre isso, queridos, porque é o mal da humanidade, é o mal das pessoas da atualidade. Na verdade, sempre foi. Esse coração vendido, esse coração está sempre procurando aquele que paga mais. Quando você serve a Deus por causa daquilo que ele te dá, certamente você vai servir ao diabo se ele te der mais. Nós precisamos ter um coração fiel. Nós precisamos... E é isso que Davi fala. Davi deixa claro, ele reconhece que só Yahvé é o Deus verdadeiro. Reconheça a Deus como seu único Senhor e seu único Salvador. Reconheça Jesus como seu único Senhor e seu único Salvador. Em nome de Jesus. Reconheça. Entregue a sua vida para Jesus. Abre mão desse sincretismo, desse politeísmo, de um dia rezar uma reza, o outro fazer uma oração, no outro fazer um feitiço, no outro fazer uma bruxaria. Em nome de Jesus. Ah, todos os caminhos levam a Deus. Não. Se você disser, pastor, eu quero ir na sua casa, me dá o endereço, eu te der o endereço, e você colocar no seu Waze um endereço diferente, você não vai chegar na minha casa. A mesma coisa é para a gente chegar para o céu, chegar em Deus. Só existe um caminho. Tem muita gente pegando atalhos e achando que está no caminho. Só existe um caminho. E o único caminho é Jesus. João 14,6. Eu sou o caminho. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho. E ele continua e diz, eu sou a verdade. Não existe o que for, o que sair de Jesus. O que sair de Jesus, o que Jesus não for o centro, se Jesus não for o centro da adoração, se Jesus não for aquele que recebe a oferta, ou chame do que você quiser, oferenda, se não for ele que for para receber, se não for ele, não é a verdade. Não é. Não é. Não adianta dizer, porque todos servimos ao mesmo Deus. Não. Só servimos ao mesmo Deus se Jesus Cristo for o teu único Senhor e o teu único Salvador. Se Jesus Cristo for o único para quem você presta culto, se Jesus Cristo for o único para quem você adora, quem você serve, somente a Ele. Então não adianta dizer, porque nós servimos ao mesmo Deus. Não, isso é uma grande mentira. Porque a verdade é relativa. A verdade não é relativa, a verdade é Jesus. As pessoas estão relativizando tudo hoje em dia. A verdade é só Jesus. Só Jesus. Deus seja louvado por isso. E é isso que Davi faz. Então vamos dividir esse salmo aqui, eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque é impossível não falar, né? Ele divide esse salmo aqui de uma forma na construção como fez, nos possibilitando fazer essa divisão de 3 maneiras. Primeiro vai da seção que vai do verso 1 ao verso 2, depois a seção que vai do verso 3 ao verso 9, depois a seção que vai do verso 10 ao verso 11. Do verso 1 ao verso 2, ele traz esse convite à adoração, convida a todos a adorar ao único Deus, e é uma ordem santa. Ele estava tão cheio de Deus, tão cheio de autoridade, que ele convoca até os anjos para adorarem ao Senhor. E agora eu vou ler aqui na versão da linguagem de hoje. Anjos, louvem a Deus, o Senhor, louvem a sua glória e o seu
poder, ele é o único. Ele é o único, não tenho mais essa visão enoteísta, não tenho mais um comportamento politeísta, não, eu sou monoteísta, eu adoro a único Deus, eu sirvo a único Deus, eu não adoro a deuses de pedra, deuses de barro, a deuses de madeira, a deuses de bronze, eu não adoro a ídolos, eu não uso de feitiçarias, eu não consulto os mortos, não, eu adoro somente aquele que vive, porque venceu a morte, não está mais no mundo dos mortos, Jesus Cristo. O único. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. A gente precisa entender o seguinte, muitas vezes, quando a gente começa a falar sobre essa questão do politeísmo, algumas pessoas elas se pronunciam falando que não gosta, que a gente fica criticando ou desvalorizando outras religiões. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou criticando outras religiões. Eu não estou desvalorizando outras religiões. Eu, mais do que nunca, sou a favor do nosso país, e louvo a Deus por isso, ser um Estado laico, onde todos tenham liberdade religiosa. Mas como pastora, como conhecedora da palavra de Deus, eu não posso me inibir, eu não posso deixar de falar da verdade. Eu não posso deixar de falar da verdade da palavra de Deus, eu não posso. Ah, mas o discurso tem que ser tolerante. Meu Deus, mas está sendo tolerante. Tão tolerante que a minha maior preocupação, eu estou preocupada, ocupada e pós-ocupada em ser um instrumento de Deus para salvar todas as pessoas que estão no engano. Nós precisamos entender isso. Nós estamos muitas vezes desmerecendo e desvalorizando o sacrifício de Jesus, como se nós mesmos pudéssemos ser salvos através das nossas obras. É através da fé. Mas da fé em quem? A fé em Jesus. E muitas vezes nós estamos professando a fé em tantos outros ídolos, em tantos outros deuses. É isso que nós precisamos entender. A palavra diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandesse a luz do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu oro todos os dias para que as pessoas possam ter esta revelação, possam enxergar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Escute, eu nasci em um lar católico e envolvido com religiões afrodescendentes. Eu nasci num lar assim. E eu tive encontro com Jesus aos 21 anos de idade. Eu fui criada no meio desse sincretismo religioso. Eu fui criada no meio desse sincretismo. Eu passei 2 anos dentro de um colégio de freiras. Eu cheguei, inclusive, a desenvolver um sonho de ser freira. Primeiro, por causa do desejo de servir a Deus, e segundo, porque na minha mentalidade era uma forma também de eu fugir da minha sexualidade, da minha orientação sexual. Então, eu tive um encontro com Deus. A verdade ficou revelada diante dos meus olhos. A verdade ficou revelada diante dos meus olhos. Eu nunca vou apoiar nenhum movimento que invada terreiros, centros espíritas, ou outras religiões ou seitas com violência, com destruição. Não, jamais. Pelo contrário, não é por força, nem por violência. Jamais. É pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus quem vai convencer a cada um de nós do que está errado, do que precisa ser mudado. É o Espírito de Deus que enche a vida do rei Davi, deste homem de Deus, para dizer, olha só, existe um Deus, você precisa reconhecer isso, que só existe um Senhor e um Salvador, que é Jesus Cristo. Aleluia. Então, do verso 1 ao verso 2, ele faz isso, ele convida a adoração. Você e eu não fomos criados para servir e adorar a ídolos, a deuses, a orixás, a entidades, a espíritos de mortos, a deuses orientais. Não, nós somos criados para adorar somente a um Deus, ao Senhor, Yahvé, o Todo-Poderoso. Foi para isso que nós fomos criados. Ah, então Deus me criou só para eu ficar lá para Ele. Aleluia, glória a Deus, santo, santo. Não, Deus não é narcisista. Narcisista somos nós. Deus não é narcisista. Só que a adoração é consequência da relação, do relacionamento que a gente desenvolve com Deus. É impossível você se relacionar com Deus e não adorá-lo. É impossível. É impossível.
É impossível você se relacionar com Deus. E quando você se relaciona com alguém, você conhece o quê? O caráter daquele alguém. Então, quando você se relaciona com Deus, você conhece o caráter de Deus. Você descobre os atributos de Deus. Ele é o único, soberano. A sua soberania, a sua assinatura está por todos os lados. Quer ver? Deus é um Deus triuno. Ele põe a sua assinatura no tempo, porque no tempo nós temos passado, presente e futuro. Deus é um Deus triuno, ele põe a sua assinatura no universo. O universo tem altura, largura e profundidade. Deus é um Deus triuno. Olha para o estado da água. Sólido, gasoso e líquido. Deus é um Deus triuno, nos criou tricômatos, corpo, alma e espírito. Olha, em tudo nós temos a assinatura de Deus. Em tudo nós temos a assinatura de Deus. Olha ao seu redor. Deus. Em tudo. Nós precisamos enxergar isso. E é isso que Davi faz. Adora esse Deus. Ele é o único. Olha a assinatura dele para todos os lados. Ele é o único. E uma coisa que eu tenho falado, Jesus não é religião, gente. Quem criou a religião foi os homens. Jesus não veio para criar mais uma religião, que a gente não precisa de religião. Chega de tantas religiões. Olha o que o mundo tem se tornado. Pessoas matando em nome da religião, pessoas matando em nome de Deus. Olha o que o mundo tem se tornado. Jesus não veio para trazer essa religião. Jesus veio para trazer salvação. Quando as pessoas entenderem isso, elas vão se render aos pés do Senhor Jesus. Elas vão se render aos pés do Senhor Jesus. Vamos lá para a gente terminar. Verso 2, ele diz, anunciem a glória de Deus. Curvem-se diante do Senhor, o santo Deus, quando ele aparecer. Ou seja, anuncie a glória de Deus. Que Deus, Davi? O único Deus. O Criador, o sustentador de todo o universo. Anunciem a glória dele. Ele está em uma posição absoluta. Ele reina acima de todos os poderes. Se eu posso adorar ao que é soberano, para que eu vou adorar a outros que não me concedem, não me dão nada no conceito da eternidade, da salvação? Para quê? Davi faz essa convocação. Aí depois a gente vai para a segunda sessão, do verso 3 ao verso 9, aonde a gente tem por 7 vezes, olha que coisa linda, Davi falando da voz do Senhor. Essa expressão é usada 7 vezes. Olha só como é que ele fala, no verso 3. Ouve-se a voz do Senhor. Verso 4. A voz do Senhor é poderosa. Verso 4. A voz do Senhor é cheia de majestade. Verso 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Verso 7. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Verso 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Verso 9. A voz do Senhor faz a cria as corças. Olha que coisa linda. Por 7 vezes ele fala da voz do Senhor. Quando ele se relaciona com Deus, ele conhece a Deus, ele conhece o caráter de Deus, os atributos de Deus, ele vê a assinatura de Deus em toda a criação. Então ele não tem alternativa, ele tem que se render a esse Deus. Ele tem que adorar a esse Deus. É isso que ele está dizendo, meu Deus do céu. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja, e os mares se ouve, e sobre os mares se ouve a sua voz. Jó no capítulo 37, versículo 4, diz, então ouve-se o rugido da sua voz, o forte barulho do trovão, e durante todo o tempo os relâmpagos não param de cair. Na mitologia grega, né, acredita-se que Zeus é o deus dos trovões, o deus dos relâmpagos, e é com esse poder dos trovões e dos relâmpagos que ele submete os outros deuses do Olímpio, né? Então, deixa eu te falar uma coisa, não é Zeus coisa nenhuma, é Yahvé, que é o Deus dos trovões, é Yahvé, que é o Deus que governa sobre todo o universo, sobre toda a terra, é Ele que sustenta tudo na palma das suas mãos. Não tem como conhecê-lo e não adorá-lo, não tem como conhecê-lo e não se prostrar diante da presença dele, não tem como, não tem como. É isso que Davi está dizendo. Quando ele fala a voz do Senhor é ouvida sobre as águas, eu quero falar uma coisa muito interessante aqui. Você sabia que o povo israelita, o povo hebreu,
eles não tinham a noção do que era o oceano, tá? Eles não tinham. A única noção de grande aglomeração de águas que eles tinham era o mar Mediterrâneo. Olha que coisa interessante. Os sidônios não, já tinham, né, a compreensão dos grandes mares, dos oceanos, mas os hebreus não. Então, dentro dessa compreensão minúscula do mar Mediterrâneo, frente ao Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico, Davi fala isso aqui. Imagina se Davi tivesse a visão que nós temos hoje de mar. Imagina que coisa fantástica. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. Verso 4, ele diz: a voz do Senhor é cheia de poder e majestade. Metaforicamente aqui, né? A voz de Deus se torna o trovão. Olha que coisa linda. Quem sabe Davi não falou isso também numa associação com o que aconteceu ali no Sinai, quando o Senhor foi falar com o povo. Lembra? A Bíblia diz que o Sinai fumegava e ouvia-se voz de trovões, barulhos de tempestade, relâmpagos, aquela apoteose da manifestação da presença de Deus. Eu não sei quantos bilionésimos da sua presença Deus colocou ali, porque a sua presença inteira não poderia ser contida num monte, não é verdade? Então ele coloca um pouquinho da presença dele ali no Sinai, e o povo, quando vê aquilo, treme de medo e diz: Moisés, não, nós não queremos ouvir Deus falar conosco. Fale ele contigo e você fala conosco. Ah, meu irmão, se Deus falasse comigo, eu ia lá falar para Deus falar com os outros para me dar uma mensagem. Eu ia querer que ele falasse comigo, pode tremer tudo, meu Deus, pode mandar relâmpago, trovão, maremoto, tempestade, sacudir tudo, mas eu quero ouvir a tua voz. Ah, essa voz que treme aqui dentro, essa voz que abala as nossas estruturas, mas essa voz também que acalma as tempestades mais terríveis dentro da nossa alma. Essa voz que traz paz para a gente. Ah, essa voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse Espírito é um E maiúsculo. Não é espírito de quem morreu, é o espírito do que vive para sempre, do que venceu a morte. A voz do Espírito de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. 1386 vezes você vai ouvir na Bíblia a palavra: ouvindo, ouvis, ouvirás e ouvirão. Você tem ouvido a voz de Deus? Porque Davi escutou. Coisa linda. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Aí eu fui analisar, o que é cedro? Cedro é uma árvore. Presta atenção. Só que os cedros têm uma característica, eles são árvores centenárias. Árvores de troncos grandiosos, formosos, que foram firmados ao longo de séculos. Davi está dizendo que quando Deus troveja dos céus, ele envia relâmpagos e essas árvores centenárias são quebradas ao meio. Não existe poder na terra, não existe força na terra. Rabachore biassore candarabácia, larabachere que andere candaravasi biassou, mandei achei assore biquiai. Não existe poder militar, não existe poder político, não existe nenhum estabelecimento nesta terra mais poderoso, mais forte do que o Senhor. Não existe poderes nos céus, hostes, principados, potestades. Não existem demônios, não existe Satanás, não existe ninguém que tenha o poder de fazer diferente daquilo que Deus quer que seja realizado. Não existe. Não existe. Ele quebra tudo com o seu poder, ele estabelece tudo que ele quer mediante a sua vontade. No verso 6, então, acontece uma coisa tremenda. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros. Eu fui procurar no original.
O que é que isso significa? Davi sai das tempestades e vai para os terremotos. Quando a gente viaja, né? Quando a gente sai de férias, eu e minha esposa, a gente ama pegar a estrada para Minas, Rio de Janeiro, já fomos até a Bahia de carro, aqui de São Paulo, de carro, né? Queria ir até Natal, Fortaleza, mas a gente teve que voltar. E aí a gente vai naquela viagem, a gente vê aquelas montanhas enormes, montanhas gigantescas. E a gente, meu Deus, que coisa firme, não tem quem balança isso aqui. Ah, meu irmão, tem. Quando Deus manda o terremoto, até as montanhas milenares, até o Everest se curva diante da sua presença. Oh, aleluia. Eu não sei quais são os montes de impossibilidades que estão diante de você. Mas deixa eu te dizer uma coisa, diante da presença dele, todas essas montanhas terão que se curvar. Davi agora fala do maior poder da natureza. Quando ele diz os montes Líbanos, ele faz saltar como bezerros. Ele está dizendo que quando Deus promove terremotos, montanhas milenares saem dos seus lugares, milenares saem dos seus lugares. Jesus diz, se você tiver fé, como um grão de mostarda, você falará aos montes e eles se transportarão. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você tiver fé, a fé de Deus em você, essa fé que não vê impossível, essa fé que vê na impossibilidade a possibilidade de milagres, essa fé que vê na esterilidade a possibilidade da fertilidade, essa fé que vê diante de obstáculos a possibilidade de romper. Se você tiver essa fé, você vai falar aos montes e eles vão se transportar. O maior poder que existe na natureza, já falei isso aqui no início, é o dos terremotos, mais do que o da bomba atômica. Deus vai promover esse poder na sua vida. Tem um hino da Guilmar Vitor antigo que fala assim, ó. Se tiveres fé do tamanho de um grão, falarás aos montes e eles se transportarão. Você tem fé? Eu tenho, aleluia, eu tenho fé. Eu tenho vivido por fé, nós temos vivido por fé, aleluia. O Monte Hermon, ele faz pular como um boi novo. Ah, meu irmão, Monte Hermon, viu? O Monte Hermon, aquele bichão lá, aquele monte enorme, faz pular, vai pular. Manda o terremoto e faz pular. Se ele faz pular o Monte Hermon, deixa eu te dizer uma coisa. Esse coração de pedra que tem na tua casa, que tem na tua família, preocupa não, que Deus vai mover essa pedra. Ele fala em Ezequiel capítulo 36 que ele tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Deus vai dar um coração de carne para esse homem. Deus vai dar um coração de carne para essa mulher. Deus vai dar um coração de carne para esse filho rebelde. Deus vai dar, esse coração vai pular na presença dele. Vai pular, ó, vai pular. O Monte Hermon pula, por que o coração é de um homem, de uma mulher, de um menino não vai pular? Vai pular. Vai pular, vai pular, vai pular. Presença de Deus. Jesus, eu tô suando aqui. Aleluia. Vai pular. Vai pular, porque ele é Deus. Verso 7, a voz do Senhor faz brilhar o relâmpago, a sua voz faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. O deserto de Cádiz era esse deserto que estava entre o Egito e a Palestina. Era a visão de terra que o hebreu tinha. Ou seja, ele faz tremer a terra. Ele vai tremer essa terra aí. Terra. Ele vai tremer esta terra. Vai tremer, vai tremer, vai tremer a terra. Vai tremer. Vai fazer a sua vontade acontecer. Aleluia. Verso 9 para terminar essa sessão. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam glória a Deus. No seu templo. Eu sou templo. Você é templo? Você é templo? Você é templo? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Dá glória aí. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Terceira e última sessão para a gente terminar, do verso 10 a 11. Do seu alto trono, ele nos abençoa. É isso que ele fala nesses últimos versos. E nesses últimos versos ele diz que o Senhor dá ao seu povo as duas coisas que ele mais precisa. Daraxecandarabácia. Sabe quais são as duas coisas que eu e você mais precisamos? Força e paz. Força e paz. Força e paz. Receba força aí.
Você que chegou aqui hoje nessa live sem forças, acabado, cansado. Receba forças. Receba forças. Você que chegou hoje nessa live atribulado, aflito, angustiado, só pedrada, só decepção. Receba paz hoje, receba paz. Essa paz que excede todo entendimento. Essa paz em meio às guerras, essa paz em meio ao Covid, milhares de pessoas morrendo no mundo inteiro. Receba essa paz, receba essa paz. O Senhor, Deus, reina sobre as águas profundas. Como rei, ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Receba força, receba paz. Que só o único Deus, que não é Maomé, que não é Buda, que não é nenhuma entidade, nem orixá, o único Deus, o único que reina sobre todos os poderes, sobre todos, receba a paz que só Ele tem para dar. Receba. Receba essa paz. Em nome de Jesus Cristo. Nas tempestades, eu vejo Deus. Receba essa paz. E veja Deus no meio das tempestades que você está vivendo. Veja Deus no meio das tempestades que você está passando. Você que gostaria de entregar sua vida para Jesus, coloque a mão no seu coração. Repita assim comigo: eu recebo a Jesus como meu único Senhor e suficiente Salvador. Eu renuncio todo sincretismo religioso. Eu renuncio toda fé em ídolos, em demônios. Eu renuncio e eu declaro que só Jesus Cristo é o meu único Senhor e o meu único Salvador. Em nome de Jesus. Pai, recebe esta vida agora. Arranca do coração dele, do coração dela, toda maldição, toda palavra contrária, Pai. Em nome de Jesus. Promove na vida desta pessoa, Senhor. Promove na vida desta pessoa o desejo de te seguir, de ficar firme na tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido,